Olá, amantes da leitura. Estamos aqui de novo para mais um nosso encontro através da leitura de obras, tanto literárias ou não literárias. Neste momento, eu apresento a vocês a obra de Stuart Mill, O Governo Representativo. Ele faz parte daquela doutrina, né, positivista, assim como Augusto Comte, aquela que trata sobre a virtude política, a ordem, o progresso. Ele fala a religião da humanidade, que é as pessoas ilustres que trabalham pelo engrandecimento, principalmente pelo progresso científico, né, industrial, e também as suas críticas. Afinal de contas, o progresso industrial também ele trouxe benefícios e também malefícios, mas observamos que cada ideia ela é implantada e cada nação trata da melhor forma. Então, após a leitura desta obra, elenquei aqui alguns tópicos para a gente poder ter uma conversa, um debate. Vou começar com essa primeira. É uma pergunta. Qual a melhor forma de governo para a nação? Será que toda nação pode ser implantada qualquer forma de governo, seja monarquia, república, parlamentarismo? Será que é preciso haver uma consciência da sociedade para aquela forma de governo que está ali sendo vivenciada? Ou de repente querer mudar da noite para o dia sem consultar as pessoas? O Brasil já foi uma monarquia. Houve aquela, digamos, aquela revolução que passou para o regime republicano, porque também existia aquele quadro de escravidão, de um poder supremo do imperador. Então, os intelectuais da época, eles, através daquele movimento, não sabemos até onde o povo, né, em geral, ele tenha participado. Porque o que falta é esse engajamento, essa consciência política do povo para que eles possam também opinar. Isso aconteceu na Constituição de 88, que deu essa oportunidade, através daquele plebiscito, para se o povo queria que voltasse a monarquia ou permanecer como estamos hoje, no presidencialismo, e foi escolhido permanecer como estamos. Então já foi um grande avanço quando o povo foi consultado. Outro tópico importante é a capacidades morais e intelectuais, tanto dos representantes quanto dos representados. Então, além do lado profissional, técnico, intelectual do representante do povo, e também daqueles que são os eleitores, é preciso que aconteça, que exista dentro da alma de cada cidadão, de cada cidadã, o seu lado da preservação da honestidade, a prudência, a lisura com o patrimônio público, a consciência política voltada para o bem da coletividade. E quando o eleitor, no caso, ele vende o seu voto, ele está sendo responsável por o que possa acontecer. Ele não pode se queixar. Então, a virtude política dos representantes, ela precisa estar dentro do ser também dos representados. Não podemos cobrar se também aquilo não temos. E sobre a ordem e o progresso? O sentido de ordem é cumprimento do dever, a ordem. Além disso também, a casa, que é o Estado, precisa estar em ordem para atender às demandas da sociedade. Mas se cumprir ordens, todos nós devemos cumprir. A lei, como afirmou Rousseau, é o contrato social. Abrimos mão de parte da nossa liberdade para o bem da coletividade. Então, mas a casa, a máquina pública, para ela funcionar, é preciso estar em ordem para atender às demandas da sociedade. E aí virá o progresso. E o progresso, os valores morais também e virtuosos, devem acompanhar o progresso da ciência ou também da indústria. Os interesses dos representantes e interesses dos representados. Os eleitos precisam observar os interesses da sociedade. Porque assim que estão lá nos seus parlamentos, os grupos políticos que defendem apenas os interesses de grupos deles mesmos, eles estão indo de encontro aos interesses da sociedade. Porque
foram eleitos para atender às demandas do povo e lá apenas trabalhando em prol dos interesses de grupos dominantes, então na hora de escolher o representante, ele tem que assumir esse compromisso para o bem da sociedade. Não é simplesmente essa guerra ideológica. Não. Cada um tem o seu pensamento diferente, tudo bem. Mas votar os projetos e colocar em pauta projetos que venham beneficiar. E isso, nesse momento, precisa ter uma união de forças, de correntes ideológicas diferentes para o bem comum. Isto é um trabalho dos representantes e a cobrança dos representados para que isto ocorra. A democracia, o qual devemos escolher? O regime democrático ou um bom ditador? Um ditador que tem aqueles projetos populistas, agrados ao povo, vai conquistando. Só que ali por trás disso é um pensamento de dominação. Chegará um momento que aqueles favores não irão mais adiante. Ele já conseguiu o objetivo, já implantou o seu regime. E será algo hereditário, o preço a pagar será maior. Então a democracia, mesmo que ela possa acontecer falhas, mas temos essa alternância do poder. Então um bom ditador nunca será viável para nenhuma nação. E com o tempo o preço a pagar é muito alto. Dificuldades na implantação de governo representativo. Existem nações onde o ditador ele está no poder há muito tempo e os opositores, muitas vezes perseguidos, eles tentam colocar na mente das pessoas para ver aquela mudança e há uma rejeição. Fatores culturais, muitas vezes religiosos e outros fatores que as pessoas ficam ali subordinadas e agraciadas. E para acontecer uma mudança, fica difícil. Há uma resistência. Porque a permanência de cada sistema depende desse engajamento, dessa aceitação. Podemos observar que revoluções acontecem. Mas veja que palavra muito pesada, digamos assim, a revolução. Quando aquele sistema que está lá muito implantado, estruturado, que aqueles que estão no poder não desejam sair de jeito nenhum, acontecem as revoluções, guerras civis e a desgraça reina, a destruição. E sempre o lado mais fraco, o povo, é que mais sofre. Existe também, no caso aqui, no outro tópico, a supremacia do povo através de seus representantes. Então, se o povo coloca lá os seus representantes, o povo precisa opinar, participar, conhecer o que está acontecendo lá no seu parlamento, os atos também do poder executivo. É assim que funciona. Pode ser muita gente acredita que é um sonho, mas isso depende de toda uma sociedade. A educação, a consciência política, para que exerçamos a nossa cidadania. Quando há outro tópico aqui importante, quando a maioria dos representantes não representam a maioria, e parece até alguma ambiguidade, né? Quando a maioria dos representantes não representa a maioria, por quê? Será que os eleitos, eles estão lá, ocupando suas funções, estão representando, digamos, a maioria, no caso do povo brasileiro, as demandas da sociedade estão sendo atendidas ou apenas lá estão procurando resolver apenas representar os grupos, alguns grupos apenas lá no parlamento, no executivo também. Então é preciso que a maioria seja representada para atender às demandas da coletividade, não apenas de grupos. Stuart Mill ele tocou bastante neste assunto. E isso precisa a publicidade, o conhecimento do que está acontecendo. Apesar que as questões ideológicas
como observamos, né, até no nosso país, essa questão direita, esquerda. Mas apesar dos pensamentos diversos, deve prevalecer o bem público. Esse fato de dizer quanto pior, melhor. O da ideologia A deseja que o governante se dê mal para que eles possam ocupar. E nós vamos resolver, quando eles estiverem lá, o que saiu, quer dizer, o quanto pior, melhor. Não. Stuart Mill, ele fala sobre isso. Diz que as suas ideologias, na hora do bem da sociedade, não posso simplesmente colocar um freio, barrar para aquele projeto importante não vá adiante. Não é tão fácil assim, né? Mas isso é o ideal do regime democrático. A divergência das ideias, mas também a união de forças para os projetos importantes que visam o benefício do bem comum da coletividade. Ele fala também sobre o voto. Deve ser para todos. O voto feminino era proibido e inclusive, Stuart Mill, ele foi também um parlamentar lá na Inglaterra e ele lutou para a implantação do voto feminino. Por quê? Tanto o homem quanto a mulher estão vivenciando as mesmas situações e lutas. Cada um tem os seus interesses, mas o bem comum. O voto tem que ser para todos. Agora, ele adverte que o analfabeto não há essa condição de exercer o poder do voto. Agora, ele também acrescenta, não é negar, que o país vai ser trabalhar para erradicar o analfabetismo. Aí sim, ele tem a consciência de conhecer o andamento dos fatos políticos e exigir as políticas públicas que dão o valor da educação. Homens, mulheres, precisam ter esse aparato do Estado para conquistar o seu direito ao voto e ter consciência política. E o voto, a necessidade de ser secreto, para evitar aquelas perseguições políticas, ambiente de trabalho, e essa relação de subordinados, essa hierarquia que. Então, sempre a defesa do voto secreto ele fez. E sobre o tempo dos mandatos, renovação dos representantes, para que não haja um relaxamento. O mandato político não deve ser uma profissão. Então, essa renovação, sim, para dar gás a inovações, novas ideias. Então, ele adverte para a publicidade, a participação, o engajamento da sociedade e a renovação. Não pode haver um mandato, pode ser muito curto, mas também não pode ser aquela profissão de política. E sobre a existência de dois parlamentos, a Câmara e o Senado. Por quê? Uma inicia os projetos, a outra revisa para haver um equilíbrio. Porque se fosse apenas no caso do órgão federal, ele adverte apenas um local, estaria encerrando ali uma ideia que tinha que ser mais abrangente, alguém para revisar. Então, a Câmara inicia o projeto, o Senado revisa, volta para a Câmara, mas o poder é do Congresso. Inclusive até o próprio presidente da República, aqui no Brasil, depois da Constituição de 88, ele perdeu aquele poder de tanto decretar. Aquele poder o Congresso Nacional ele tem o maior poder, porque é a maior representatividade popular. Pode, inclusive, derrubar o veto do presidente e a lei ser implantada, mesmo contra o desejo do presidente da República. Então, outro fator bastante interessante e importante, a escolha técnica dos funcionários públicos e também daqueles que vão exercer cargos comissionados. Então, favores políticos e colocar pessoas que não estão preparadas para exercer aquela função que vai atrapalhar o bom andamento que daria condições melhores, condições de vida para as pessoas. Então,
já que o funcionalismo público, através de concurso, é essencial. E os comissionados, mesmo aquelas escolhas de cargos de confiança, precisam ter a capacidade técnica, intelectual e moral para atuar na política. E para fecharmos aqui desse nosso trabalho, o parlamento ele possui o poder decisório, né? A maior representatividade do povo está lá no legislativo. O executivo, sim, é representante também do povo, mas a casa é maior. Então, pessoal aqui participa aqui dos nossos encontros, demorados, porque é preciso ler uma obra, consultar. Eu aprendo com vocês aqui, nós aprendemos. Então, eu agradeço por mais este encontro e espero que tiver a oportunidade de vocês lerem esse livro do Stuart Mill, filósofo inglês, O Governo Representativo. E será uma grande valia para conhecer um pouco da ciência política, sobre aquela doutrina política, o positivismo, né, que veio lá de Augusto Comte e também Stuart Mill também fez parte dessas ideias. Então, desde já, eu aqui agradeço a todos vocês e até a próxima oportunidade.